E sobre essa questão envolvendo a cobrança do IOF, nós conversamos agora com o professor André Galhardo, economista-chefe na análise econômica. Professor André Galhardo, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Boa tarde. Explica pra gente já, para começar, essa celeuma aí, o que é um imposto arrecadatório e o que é um imposto regulatório, como seria o IOF. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Você falou bem, a celeuma, né? Todo mundo grita, parece que ninguém tem razão. Existe uma diferença profunda entre impostos que vêm para redigir questões regulatórias dentro da economia e outros que têm a finalidade de arrecadação. No entanto, o Brasil tem um histórico, né, de usar impostos que vêm para regular a economia como fonte importante de receitas. Até 1930, o longínquo ano de 1930, o principal imposto no Brasil era o imposto de importação, que nos moldes do IOF, não foi feito para fins arrecadatórios. O grande problema, né, nesse imbróglio todo, é que vai ser difícil o governo explicar, uma vez que boa parte das medidas tomadas até agora vem de aumento da receita, vai ser difícil o governo explicar que essa equalização, né, que é o que o governo tem dito, essa equalização no IOF, seja fruto só dessa necessidade de equalizar e não para fins arrecadatórios, para cumprir o arcabouço fiscal. O sistema tributário, Kobayashi, o sistema tributário brasileiro, ele permite essa dificuldade de entendimento. Impostos criados para regular a economia, como o IOF ou o imposto de importação, por exemplo, não deveriam ter finalidade arrecadatória. Mas não é assim que funciona. Caso aconteça do decreto ser mantido, né, após a audiência de conciliação, marcada para o dia 15 de julho, depois da decisão do Alexandre de Moraes, não seria novidade nós vermos um imposto que não foi feito, não nasceu para arrecadar, para trazer mais receita para o Estado, servir justamente a essa finalidade. Como, da mesma forma que nós temos uma celeuma, uma gritaria, né, uma disputa entre o poder legislativo e o poder executivo, há a mesma gritaria dentro do sistema tributário brasileiro, que torna tudo muito difícil e já faz bastante tempo, não é deste governo, nem do anterior, já faz bastante tempo, eu citei 1930 aqui para dar um exemplo, já faz bastante tempo que os impostos que foram criados para trazer, para ter uma função regulatória, uma função de controle da economia, eles já há muito tempo, na verdade, prestam outros serviços, por exemplo, esse de trazer mais receitas para o Estado. Muito bem, professor, eu vou trazer para a nossa conversa o Rodolfo Mariz, nosso comentarista do Fast News de hoje, ele vai te fazer a próxima pergunta. Professor, boa tarde, obrigado pela sua presença conosco aqui no Fast News. Olha só, desde o dia 1º de janeiro de 2023, nós tivemos aqui 24 aumentos ou taxações ou tributações nesse governo. Por que o IOF, que é um imposto não arrecadatório, é a bola da vez desse governo? Rodolfo, boa tarde para você, sempre um prazer falar contigo. Obrigado pela pergunta muito importante. Embora tenha havido, e eu citei isso em primeira resposta, embora tenha havido, de fato, diversas ações em torno de aumento da arrecadação, a maior parte delas é importante, né? Então, houve um certo equilíbrio. Tudo que nós não temos no nosso sistema tributário é equilíbrio, é aquilo que respeita o princípio da capacidade contributiva, em que quem tem mais paga mais. Não é penalizar a pessoa rica. Ser rica não é ser crime. No entanto, há uma distorção e boa parte das mudanças que foram empreendidas desde 2023 eram mudanças necessárias. No entanto, o governo, nesse caso do IOF, peca por duas coisas. Primeiro, pelo já elevado número de modificações que foram feitas, embora sejam em grande medida modificações necessárias que trazem um pouco mais de justiça para esse sistema tributário brasileiro que é horroroso, embora isso seja, portanto, uma plausível e importante de ser feita, já havia sido feitas muitas modificações. Então, a população, de modo geral, não importa que o primeiro ajuste foi feito para fundos offshore, e o segundo, entre aspas aqui, números arbitrários, e o segundo seja no IOF. A população interpreta esse como mais um aumento de imposto.
E como a carga tributária pesa muito, sobretudo sobre o pequeno empresário e a população mais pobre, tudo que o brasileiro não quer ouvir, não importa se isso tem a finalidade de corrigir problemas e ineficiências, tudo que o brasileiro não quer ouvir é aumento de imposto. O Congresso já entendeu isso. E ele age dessa forma, não é porque ele não quer o IOF por não querer o IOF, é porque ele sabe que isso tem grande apelo popular. Então, de modo geral, esse é o primeiro erro. Já haviam sido feitas muitas modificações. Existe um limite. Isso precisa ser feito de forma mais espaçada. Isso precisa ser feito de forma mais coordenada. Então, a gente já tinha feito bastante coisa. O outro ponto importante é que o governo disse, né, a sociedade, o Congresso esperava anúncios mais ligados à redução de despesas. Já faz tempo que o governo está prometendo medidas que visam dar um comportamento diferente para as despesas no médio e no longo prazo. O governo tem feito um bom trabalho no que diz respeito à condução das contas públicas no curto prazo. Pela primeira vez desde maio de 2023, a gente tem um resultado primário positivo quando a gente olha o acumular em 12 meses. No entanto, qual que é o problema, então? O grande problema é que esse resultado positivo tem sido feito a partir de medidas pontuais, de coisas que não resolvem o problema do Brasil no médio e no longo prazo. Isso vale também para o Congresso Nacional. Acabei de escutar você, Rodolfo, dizendo sobre a dificuldade, sobre cortar emenda. Isso vale para todo mundo, né? Para não entrar nesse fla-flu, nessa celeuma que o Koba acabou de citar. Então, o primeiro, muitas medidas que, embora boa parte sejam justificadas, muitas medidas em sequência, aí você fala sobre o IOF, isso traz um desconforto, porque para a população de baixa renda isso é mais um imposto, de fato e de fato pode agravar a situação, sobretudo da pequena e da média empresa, e por outro lado, o governo sempre deixa aquele gostinho de que está faltando alguma coisa, né? Promete, ou pelo menos cria-se a expectativa de que em algum momento o governo anunciará medidas que colocam sob a mesma regra do novo arcabouço despesas importantes como as despesas com saúde e educação, assim como também deveriam entrar sobre as novas regras do arcabouço as emendas parlamentares, e eu concordo com você, Rodolfo, praticamente intocadas. Importante que o Hugo Mota tenha feito esse aceno de que estaria disposto a cortar a emenda. Não adianta cortar pontualmente, que isso o governo já tem feito. Tem que resolver o problema no médio e no longo prazo. Professor André Galhardo, uma pergunta importante é a respeito de quem é que pagaria esse IOF aumentado aí, de acordo com os decretos do governo, porque isso já começa a cair também numa narrativa política, né, de que isso é para quem tem muito dinheiro. O ministro Fernando Haddad chegou a dizer de que quem paga IOF é quem tem cobertura. Até onde isso é verdade? Até onde isso faz sentido? Explica pra gente quem é que paga IOF no Brasil. Olha, Koba, todo mundo. Se você atrasar sua fatura de cartão de crédito, por exemplo, você certamente incorrerá no pagamento de IOF. Se você comprar um carro, uma casa, empréstimo, seguro de vida, câmbio, tem muitas ações que envolvem o pagamento de IOF. Eu entendo, respeito o posicionamento do ministro Fernando Haddad, sei das distorções e sei que isso de alguma forma acaba impactando o andar de cima também, e parte desta gritaria toda, dessa celeuma toda criada a partir dos últimos dias, vem justamente desse impacto que traz para camadas mais abastadas da sociedade. Mas eu concordo também, Kobayashi, com essa análise de que é uma narrativa política. Não dá para dizer que essa reforma do IOF, essas mudanças todas, impactam apenas quem tem bastante dinheiro. Não dá para dizer que isso teria impacto sobre só a camada mais rica. Por exemplo, ela traz impactos, agora na segunda versão menos, é verdade, mas ela traz impactos para empresas que operam, para capital de giro, que precisam de dinheiro rápido para pagar funcionários, para pagar estoque, para ter ali caixa para pagar suas obrigações. Se ela tem dificuldade em enrolar suas dívidas, em pagar suas obrigações de curto prazo, ela vai empregar menos e isso vai acabar impactando indiretamente o bolso do consumidor, o bolso da população mais pobre. Então não adianta reduzir o debate do IOF sobre ricos e pobres. Eu disse no começo da minha resposta, isso impacta sim a classe mais alta, isso tem impactos, porque equaliza
alíquotas que antes eram divergentes para alguns produtos. No entanto, isso traz impactos também diretos e indiretos para a população que hoje ganha menos do que essa classe dirigente aqui no Brasil. Então, de modo geral, é importante o governo entender também os limites, né, dessa disputa, ao dizer que o IOF, o aumento do IOF, essa reforma, na verdade, do IOF, traz impactos apenas para quem ganha mais dinheiro. Não é verdade, isso acaba trazendo impactos diretos e cito mais, né, esses impactos indiretos, porque acaba criando dificuldades, custos maiores para empresas, pequenas e médias empresas que serão impactadas também, direto e indiretamente, e isso acaba recaindo sobre o trabalhador brasileiro, acaba recaindo sobre a população mais pobre também. Então, de fato, o governo talvez tentando ali justificar as medidas, mas eu volto à primeira questão, né? Embora tenha algumas coisas que se justifiquem, nós já passamos por um processo de reforma importante e necessário, e tudo que entra a partir de agora, não importa, vamos regulamentar, vamos fazer uma lei complementar para valer a taxação sobre grandes fortunas, que está lá na Constituição desde 1988, não importa. Não importa que isso vai recair apenas sobre o 0,1% mais rico. Quando isso vem para o noticiário, o que a população brasileira acaba entendendo de modo geral é que é mais imposto. E é tudo que a gente não quer ouvir nesse momento, justamente porque o sistema é muito ruim. Ele já penaliza a população mais pobre. Então, qualquer receio que se crie em torno de mais um fardo para a população de baixa renda carregar, acaba tendo apoio direto indireto da população, que acaba migrando para essa narrativa também do lado do Congresso Nacional. Eu reitero aqui, o Congresso não quer o IOF, isso é importante para o Brasil, a carga tributária já é alta e distorcida, né, regressiva. Agora, é preciso fazer um esforço também do lado de lá. Então, eu recebo bem essa fala do Hugo Mota. Eu recebo bem essa fala do Hugo Mota, porque é importante que o Congresso também faça um esforço. Professor, mais uma pergunta do Rodolfo Maris. Professor, nesse momento eu convido o senhor a participar da construção do meu raciocínio, com as suas ponderações depois que eu terminar, por favor. O IOF foi instituído em 1966 por uma lei, a Lei 5.143. Ganhou uma nova releitura no governo de Itamar Franco em 1994. Dito isso, a gente pula para hoje, 2025, onde o IBGE falou que ricos são considerados aqueles que ganham de R$27 mil para cima. E os super ricos são aqueles que ganham acima de R$91 mil. Pois bem, a leitura nova do IOF, o novo texto que tentam colocar goela abaixo da nossa sociedade, diz que essas pessoas serão atingidas, não as pessoas que ganham menos de R$27 mil. Eu gostaria de saber sobre a leitura desse novo texto, o que o senhor tem a dizer sobre isso. Obrigado, Rodolfo, pela pergunta novamente. Obrigado também pela todo esse sumário, né, histórico do IOF. Não é a primeira vez que a gente tem alterações no IOF, isso foi feito no governo anterior, isso foi feito na época em que o Guido Mantega era ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, né? Pasmem, nós aumentamos o IOF para impedir a valorização do real, do dólar, né? A moeda brasileira, o dólar estava cotado a R$1,50 e aumentou-se o IOF com vistas a reduzir a entrada de dólar no Brasil. Isso aconteceu em 2011. Então, são recorrentes as mudanças no IOF, e elas devem ser tomadas com cuidado. Eu acho que a gente traz essa sua pergunta, essa construção, Rodolfo, traz um negócio importante para a gente. Ainda que o impacto recaia apenas sobre aqueles que ganham mais de R$91 mil, existem impactos diretos e indiretos sobre a população mais pobre. Eu não vou ficar aqui fazendo um discurso adepto àquela coisa de que se você taxar os super ricos, eles não vão gerar emprego, a gente está perdido. Isso não faz sentido também, até porque não é um aumento de 0,38 para 0,95 do IOF em algumas modalidades que vai fazer o cara desempregar e mudar do Brasil, por exemplo. No entanto, a gente não pode negar que isso traz impactos indiretos, sobretudo para a população mais pobre, e isso ajuda a explicar o porquê que boa parte da população que não será diretamente impactada pelas mudanças é contra essa imposição do IOF. Porque
o que a população recebe, o que o governo faz é uma coisa, o que a população recebe é outra. Na leitura do trabalhador, daquele que ganha menos de R$27 mil, é mais um imposto diante de um Estado que consegue entregar, não é deste governo, da nossa história, que consegue entregar muito pouco pelo tanto que arrecada na sociedade brasileira. Sim. Exatamente. Quero agradecer demais a participação do professor André Galhardo, economista-chefe na Análise Econômica, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender as notícias do mundo da economia. Professor Galhardo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado.